Anos atrás, mais ou menos, eu trabalhava como consultor financeiro em uma consultoria e eu trabalhava ajudando algumas empresas a melhorarem as suas finanças, a melhorarem a forma como administravam dinheiro, pagavam as despesas, equilibravam as contas do mês. Certa vez eu sentei com um gerente financeiro de uma empresa numa reunião inicial para saber como andava a empresa. Era a primeira vez que eles nos procuravam para saber como andava a sua empresa. E daí ele começou a contar coisas que aconteciam lá dentro no sentido na hora de pagar as despesas. Quem pagava era o dono, ele era o gerente, mas ele encaminhava as coisas até o dono. E diz que chegava na mão do dono, às vezes na mão dele e depois na mão do dono, um pagamento dizendo assim, precisa pagar R$10 por tal coisa, numa folha de sulfite escrito, como está escrito aqui. A caneta, precisa pagar R$10 para tal coisa. Ou então às vezes chegava, precisa pagar R$100 para tal coisa. Mas não vinha uma nota fiscal, não vinha um comprovante da despesa de que realmente aquele dinheiro foi usado e foi se pagando. Tempos depois, eles perceberam que dentro da empresa, alguns funcionários faziam contratos e cancelavam tempos depois. Fazia um contrato, ganhava comissão e na sequência cancelava. Provavelmente começaram a arrumar esquema com seus amigos para conseguir uma comissão maior. Quando eu ouvi essa história, um dos ditados populares que me veio na mente é: o que está aqui atrás? Não está aqui ainda, está só ali. Agora está. Por onde passa um boi, passa uma boiada. Por onde passa um simples pagamento de R$10 sem saber para o que se refere, pode passar daqui a pouco R$100, pode passar daqui a pouco 1.000, daqui a pouco às vezes até R$100.000, como estava acontecendo naquela empresa. Por onde passa um boi, passa uma boiada. Eu quero pensar no nosso texto bíblico, lembrando sempre desse ditado por trás. Por onde passa um boi, passa uma boiada. É o primeiro sermão nosso no livro de Juízes, e esse livro ele foi escrito para ser basicamente uma continuação da história de Josué. Deveria ser uma continuação positiva. O livro de Josué mostra alguns tropeços do povo de Israel de vez em quando, como o caso de Acã, que pegou algumas taças de prata, alguns ídolos de prata e escondeu na sua tenda, mas eram sempre erros individuais. Pessoas erravam aqui e ali. O livro de Juízes deveria ser uma continuação extremamente positiva. O povo continua avançando em Canaã, o povo continua conquistando as terras, porém não é isso que o livro de Juízes, o livro dos Juízes, nos conta. Ele vai mostrar um povo que começou a tentar dar o famoso jeitinho na vida, e nós brasileiros conhecemos bem o jeitinho brasileiro de ser, para tentar conseguir uma coisinha a mais aqui e ali. Essa pequena brecha de dar o jeitinho brasileiro termina no final do capítulo 24, com aqueles que estavam conquistando uma terra para si, disputando entre eles pedaços de terra. Vocês já ouviram falar de guerras civis que existem em regiões como África, Angola? Na década de 90 passou por uma guerra civil terrível, Serra Leoa, guerra civil terrível por conta de diamantes. Aconteceu algo na época dos israelitas, do tempo de Juízes, por conta de terra. Benjamim, uma das tribos, um dos filhos de Jacó, que ao seu nome foi dada uma tribo inteira, foi quase dizimado. De 26.000 homens, morreram 25.400 naquela guerra. Sobraram-se apenas 600. Por que será que chegou a ponto de ter uma guerra civil entre a nação que estava ali para conquistar a terra? Eles começaram a brigar com eles mesmos, porque em uma brecha, onde passava apenas um boi, começou a passar outro boi e outro boi. Onde foi apenas um pequeno pecado, abriu-se cada vez mais e passou mais um pecado e outro pecado e outro pecado, a ponto do final do livro de Juízes ser terrível, mostrar uma pessoa sendo esquartejada em 12 partes e as suas partes enviadas uma para cada tribo de Israel.
E essa cena, então, iniciar uma guerra civil. Mas a gente vai ver que como começa o livro de Juízes parece ser tão bobinho o pecado, tão simples assim, mas é para o bem deles. Mas termina dessa forma o livro. Mas deveria ser positivo o término. Eu vou pedir para os irmãos voltarem para o primeiro capítulo de Josué. Voltar um pouco para trás, só para a gente ver como que Deus instruiu Josué a conquistar a terra. Josué capítulo 1, nós vamos ter o comissionamento de Josué para liderar o povo a entrar em Canaã. Josué capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz Deus falando com Josué e falando: meu servo Moisés morreu, agora é você o responsável por liderar esse povo a conquistar Canaã. Como que Deus chama Moisés para esse trabalho? Versículo 7 diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Ou seja, Deus falou para Josué: você quer ser bem-sucedido nessa missão que eu estou te dando? Segue a minha lei. Não se desvia 1 milímetro para a esquerda, não se desvia 1 milímetro para a direita. Segue a minha lei. E você será bem-sucedido. Onde o seu pé for posto, ali você conquistará. Basicamente isso que Deus disse para Josué. Passa-se os anos e Josué medita na lei de dia e de noite, como diz o versículo 9. Ele lidera o povo de maneira santa. Ele é reconhecido ao final do livro como o servo de Deus. No capítulo 1 ele não é chamado de servo de Deus ainda. Ele só vai ser chamado no último capítulo do seu livro como servo de Deus. E então ele tem a responsabilidade, perto da sua morte, de transmitir essa obrigação, essa missão para o restante do povo. Ele estava morrendo, ele precisaria que as pessoas liderassem e continuassem a conquistar a terra. Agora voltem lá para o capítulo 23 de Josué. Nós já lemos isso na nossa liturgia, mas vai ajudar a gente a pensar um pouco no contexto do livro de Juízes. Capítulo 23, versículo 5. Josué está quase à beira da morte. Daqui a uns meses depois ele morreria. E ele precisa transmitir a missão da conquista da terra de Canaã para o povo de Israel. Como que ele faz isso? Versículo 5 nos diz: o Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus os prometeu. Há uma promessa de Deus: vocês vão possuir essa terra, continuem o trabalho. É isso que Josué está falando para o povo. E dele continua: como que vocês vão fazer isso? Da mesma forma como Deus me chamou. Versículo 6: esforçai-vos, pois, muito, para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Deus chamou Josué lá no capítulo 1 dizendo: você vai liderar esse povo para que esse povo entre em Canaã e conquiste a herança que eu prometi a ele. Como que você vai fazer? Se apegando à palavra de Deus, que era a lei de Moisés naquela época. Só tinha os 5 primeiros livros da Bíblia. Você vai se apegar à palavra de Deus. Você não vai se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a direita. Então Josué, prestes a morrer, tem que transmitir a missão, passar para os que o seguiam. Como que vocês vão continuar a conquista dessa terra? Se apegando à palavra de Deus, não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda. Ok. A continuação deveria ser da mesma forma. Vamos avançando, vamos conquistando, vamos sendo felizes, Deus vai nos dando a terra, Deus vai cumprindo a promessa. Só que não é bem isso. Eu já falei que termina com uma guerra civil, a história desse povo. Vai lá para o capítulo 24 de Juízes. Para o
último versículo de Juízes, capítulo 21 de Juízes, melhor dizendo, 24 de Josué, capítulo 21 de Juízes, para o último versículo. Olha o destaque que o autor dá para esse último versículo. Juízes 21, 25. Juízes 21, 25. Diz assim: naqueles dias não havia rei sobre Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Naquele tempo dos juízes não tinha alguém que liderasse como tinha na época de Josué, não tinha um Josué sobre eles. Cada um fazia o quê? O que eu acho que é certo. O que cada um achou que era certo terminou num banho de sangue. O que cada um achou que era certo terminou numa das maiores carnificinas da história de Israel. Pessoas morreram. 25.400 pessoas morreram da tribo de Benjamim. Quase acabou com a tribo. E deveria ser uma nação unida. Quando cada um faz o que acha que é certo, há um problema. Nós temos um lugar que diz o que é certo. E essa coisa é a palavra de Deus. Por isso a gente não pode se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Quando acontece de nós nos desviarmos um pouquinho? Quando acontece de nós abrirmos uma brecha por onde passa um boi, por onde passa um pecado? No momento em que a gente começa a pensar apenas com a nossa cabeça. Juízes, capítulo 1, vai resumir. Voltem lá então agora para o nosso texto. Eu precisava desse contexto longo para mostrar o que significa o livro de Juízes. Precisava passar por esses versículos todos. Agora nós não sairemos mais daqui. Juízes, capítulo 1. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que nós abrimos uma brecha para um boi passar, ou abrimos uma brecha para um pecado ser cometido, quando nós começamos a agir de acordo com o senso comum. As pessoas fazem dessa forma, todo mundo faz assim, isso é senso comum, eu vou fazer dessa forma também. Todo mundo está agindo assim, eu vou fazer dessa forma. Quando nós começamos a olhar para o que os outros fazem, nós abrimos uma pequena brecha. Nessa brecha pode passar um boi, nessa brecha pode passar um pecado, e onde passa um boi, passa uma boiada. Vamos ver como foi isso? O versículo 1 de Juízes vai mostrar que o povo de Israel abriu uma brecha depois da morte de Josué. Diz assim: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entreguei a terra. Versículo 3: disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram, e prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém, e ali morreu. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e tomando-a, passaram-na a fio de espada, pondo fogo à cidade. Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no Neguebe e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome outrora era Quiriate-Arba, e Judá feriu a Sesai, a Imã e a Talmai. Até aqui por enquanto. Morre Josué, acabou de dizer: o que vocês vão fazer? Vocês vão continuar a conquista.
Vocês vão continuar a conquistar as terras que a gente ainda não conquistou. Como vocês vão fazer isso? Expulsando os povos dessa terra. Não pode sobrar ninguém nessa terra. Por que não poderia sobrar ninguém? Não era uma questão racial, não era uma questão étnica, era uma questão de idolatria ou não. Os povos de Canaã adoravam vários deuses, e o Deus Santo, sabendo qual é o bom caminho, disse: vocês não podem se misturar com esses povos, porque vocês vão começar a mencionar o nome deles, vocês vão começar a jurar pelo nome deles, vocês vão começar a servir a eles, vocês vão acabar adorando a eles. A preocupação de Deus é: não adorem a estes deuses. Como vocês vão evitar isso? Expulsando os povos da terra. Não pode sobrar ninguém da terra de Canaã. Era assim. Só para os irmãos terem noção de quem eram esses deuses adorados pelos cananitas, nós temos que lembrar de uma história de um deus chamado Moloque, que aparece na Bíblia. Esse deus diz que um rei de Israel, um momento, se desviou da adoração ao Deus verdadeiro e foi servir a este Moloque. Manassés teve que sacrificar o seu filho a Moloque. Essa era a exigência desse Deus, que cada um sacrificasse o seu primogênito. Essas eram as abominações que os cananitas faziam, chegavam a ponto de sacrificar os seus filhos. O Deus soberano, o nosso Deus, preocupado com isso, diz: vocês vão entrar na terra que eu dou a vocês, expulsem essas pessoas, para que vocês não comecem a servir aos deuses deles. Ok? Essa era a ordem. Foi isso que o povo fez? Vamos ver. Diz que o povo, morreu Josué, o povo chega até a presença de Deus para consultar qual é a vontade de Deus. Senhor, o que a gente vai fazer agora? O texto que a gente leu disse: Judá subirá primeiro. Deus falou: Judá vai ser o primeiro a começar a reconquista, a começar a batalha. Então Judá entende essa mensagem, só que ele fala assim: puxa, mas eu acho que eu posso acrescentar uma coisinha aqui. Eu acho que eu posso facilitar um pouco a minha vida. Olha o que está no versículo 3. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo. Vamos lá, Simeão, vamos comigo. Mas a ordem de Deus é: Judá subirá sozinho. Deus não prometeu que vai entregar os inimigos na mão de Judá? Deus falou: vocês vão conquistar toda essa terra. Confiem na palavra de Deus. Confiem na minha palavra. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Permaneçam firmes. Judá escuta a palavra de Deus. Ele vira para o irmão: e aí, Simeão, vamos comigo? Ué, mas é normal. Não é normal ir para uma guerra com o maior número possível de aliados? Mais ainda, é a tribo irmã do povo. É fácil, vamos lá comigo. É normal a gente começar a tentar achar o melhor jeito de conseguir as coisas. E para ajudar a parecer ser, preciso de mais alguém. E sei lá, eu tenho 20, 30 mil homens de guerra. O que seria, não seria melhor ir, ao invés de ir com 30, ir com 60 mil homens? Mas essa não foi a palavra de Deus. A palavra de Deus é: Judá subirá, Simeão não. Foi a primeira coisa, uma brechinha que Judá abriu ali. Todos os povos fazem alianças, eu estou fazendo aliança dentro com o meu próprio povo, com o meu próprio irmão, é bom eu ir dessa forma. Uma brechinha. Ainda não passou o boi nesse momento, mas pode vir a passar. Ainda não se cometeu o pecado, mas pode vir a ser cometido. Eles sobem, Judá e Simeão sobem contra um povo cananita, e diz que eles conquistam, eles destroem, eles expulsam, e o povo foge da presença deles. Só que então eles começam a perseguir o rei desse povo, chamado Adoni-Bezeque. E esse Adoni-Bezeque consegue escapar por um tempo, mas então ele é preso. E diz que Judá e Simeão cortam a ponta dos polegares das mãos e dos pés, a ponta dos dedos das mãos e dos pés. Vejam por que eles cortaram. Adoni-Bezeque olha para isso e fala: eu entendo por que eles cortaram a ponta dos meus dedos. Olha o versículo 7. Então disse Adoni-Bezeque, um rei cananita: 70 reis
a que haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou, e o levaram a Jerusalém e morreu ali. O que Deus tinha ordenado para o povo? Que Josué tinha passado de missão? Vocês vão expulsar o povo, não pode sobrar um. Porque senão vocês vão começar a imitar eles. A primeira coisa que Judá faz é imitar o que o próprio rei fazia. Adoni-Bezeque, quando conquistava os povos, pegava os reis desses povos e cortava o polegar da mão e do pé. Judá, talvez sabendo disso, faz o quê? A mesma coisa. Só que Deus não mandou ele imitar, ele mandou expulsar, ele mandou destruir, ele mandou não sobrar ninguém. Talvez Judá assumiu uma lei da época, olho por olho, dente por dente. Cortou os polegares, vai ter os polegares cortados também. Mas não era isso que Deus queria. A lei do Senhor não é olho por olho, dente por dente. A lei do Senhor é: assim diz o Senhor. O Senhor diz: expulsem todo mundo. Adoni-Bezeque não foi nem morto. Diz que ele ficou em Jerusalém e morreu ali, talvez de velhice, sem os polegares. Mas Deus não queria isso. Deus mandou expulsa. Quando a gente começa a olhar para o que as pessoas fazem, a gente pode até pensar: parece bom, parece tranquilo, as pessoas vivem todo mundo faz da mesma forma, eu vou fazer da mesma forma também. Adoni-Bezeque não cortava os polegares, eu vou cortar os polegares também dele. As pessoas não vão para a guerra com o máximo de aliados possível? Simeão, vem comigo, vamos para a guerra. Mas não é isso que Deus quer. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Esse é um dos ditados, estou usando bastante ditado hoje, né? A voz do povo não é a voz de Deus. Na maioria das vezes é o contrário da voz de Deus. A voz de Deus é o que Ele fala, isso deve ser cumprido. Quando a gente pode abrir uma brecha? Então, quando a gente começa a olhar para o que os outros fazem e tentar viver como o senso comum diz. É assim que todo mundo faz, eu vou fazer também. Outro momento em que a gente pode abrir uma brecha em nossa santidade é quando nós dizemos: eu não consigo, eu não posso, eu não consigo. Isso é algo bem comum. Eu não consigo. Vamos ver isso? Olhem para o versículo 16. A gente vai pular um trecho, daqui a pouco eu volto para lá. Versículo 16 diz assim, capítulo 1, versículo 16. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá, da cidade das palmeiras, ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, mais uma vez, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram. Por isso lhe chamaram Orma. Tomou ainda Judá a Gaza, a Asquelon e a Ecrom, com os seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Até aqui por enquanto. Judá começa uma nova empreitada. Agora, além de Simeão, diz que tem a família do sogro de Moisés com ele. Era só para Judá nessa caminhada. Mas ele começa a chamar mais gente. Quanto mais gente, melhor, né? Começa a chamar mais gente para a batalha. Então diz que ele vai atacar uma região montanhosa. E ele cumpre a palavra de Deus. Ele despovoa aquela região. Ele expulsa todo mundo. Não sobra ninguém nas montanhas. Mas então ele olha para baixo da montanha, para a planície, e ele olha assim: puxa, esse povo é poderoso, esse povo tem carros de ferro, tem carros de guerra, não vou conseguir. Este povo é muito poderoso, eu não vou conseguir. Parece um motivo justo, né? Talvez Judá não tivesse carros de guerra, carros de ferro. Talvez Judá tivesse apenas homens que caminhassem, que iam caminhando jornada de 2, 3 dias para chegar numa batalha. E dele olha para outro povo e outro povo parece mais forte. É normal a gente falar: eu não consigo. Agora volte um pouco. Eu falei que não ia, mas eu precisei voltar. 23, para Josué 23. Versículo 10.
Olha o que Josué está transmitindo ao povo. O que Josué está ensinando ao povo: vocês não podem se apartar da lei de Deus. A gente já viu isso, nem para a direita nem para a esquerda. Só que tem uma promessa com tudo isso. Olha o versículo 10: de vocês, um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Josué está transmitindo a promessa: vocês não podem se desviar da palavra de Deus, vocês têm que cumprir ela à risca, mas confiem nele, porque só um de vocês consegue perseguir 1000. Sabe por quê? É Deus que está pelejando com vocês. Então Judá, nesse meio da guerra, olha: puxa, mas eles têm carros de ferro, eu não vou conseguir. Judá esquece que é Deus quem peleja por ele. Judá esquece que um homem hebreu pode perseguir 1000 homens porque Deus está com ele. Judá esquece da palavra de Deus diante da dificuldade. Muitas vezes nós abrimos brechas em nossas vidas porque esquecemos da palavra de Deus diante da dificuldade. Abrimos uma brecha em nossa santidade porque nós olhamos: é muito difícil, eu não consigo, eu não tenho tempo. Ler a Bíblia, falta tempo, eu não consigo, eu tenho muita tarefa. Muitas vezes a gente está abrindo uma brecha para o pecado, e onde passa um boi, passa uma boiada. Sabe outro momento que a gente pode abrir uma brecha em nossa santidade? Não é só quando a gente começa a agir como as pessoas agem, não é quando a gente começa a dizer eu não consigo. Há vezes que a gente não consegue mesmo, isso é normal, mas muitas vezes o eu não consigo é eu não quero. Quer ver como é isso? No capítulo 2, que é o texto que a gente está estudando ainda, no versículo 2, Deus vai condenar todos os atos do povo daquela época. Judá olhou para os carros de ferro e falou: eu não consigo fazer isso, eles são mais fortes do que eu. Judá falou isso. E olha o que Deus vai falar sobre essa atitude. Versículo 2 do capítulo 2: vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra, antes derribarei os seus altares, contudo não obedecestes a minha voz. Deus falou: eu não mandei vocês despovoarem tudo, tirarem todo mundo da terra? Vocês, porém, não ouviram a minha voz. Mas Judá falou que não conseguia, era mais difícil, era uma situação difícil, eles têm carros de ferro, de guerra. Nós vamos aqui com sandália gastando no meio do deserto. Às vezes o eu não consigo nosso, eu não posso eu não quero. E isso é uma brecha que a gente abre na nossa santidade. Por onde passa um boi, passa uma boiada. Terceiro momento em que a gente pode abrir uma brecha em nossa santidade é no momento em que a gente começa a dizer assim: eu preciso de mais gente para estar comigo, e a gente não avalia quem estará conosco. Um momento em que a gente pode abrir brecha em nossa santidade é com quem a gente faz aliança. Quais são as pessoas que estão ao nosso redor? Você já parou para pensar quem está ao seu redor? São pessoas que deveriam estar ao seu redor? Olha o que diz a continuação, versículo 20 do capítulo 1, versículo 20, a gente está no 2, né? E como Moisés o dissera, deram Hebrom a Calebe, e este expulsou dali os 3 filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus. Os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim até hoje. Subiu também a casa de José contra Betel, e o Senhor era com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome dantes era Luz. Vendo os espias um homem que saía da cidade, lhe disseram: mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos de misericórdia para contigo. Mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada. Porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir.
Então se foi ele à terra dos heteus e edificou uma cidade, ele chamou Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Continua a descrição. Sai o foco de Judá e começa a aparecer as outras tribos, as outras 11 tribos. Começa com Benjamim. A primeira coisa que o livro de Juízes fala é: Benjamim não expulsou os jebuseus. Qual que era a ordem de Deus? Expulsa, despovoa, não pode sobrar um. Benjamim não expulsou os jebuseus. Daí chega a casa de José, e a casa de José despovoa, só que a casa de José deixa um. A tribo de José deixa um. Diz que José está chegando na região que ele precisa conquistar. Está lá milhares de homens da tribo de José, e eles encontram um homem na cidade, saindo da cidade, e eles falam assim: por onde é melhor a gente invadir? Se você nos disser, a gente deixa você viver. Então diz que o homem conta, né, qual que é o ponto mais fraco da cidade, e eles deixam o homem ir embora. Eles fazem uma aliança com um homem. E o que o livro de Juízes coloca para a gente é um relato até mesmo horroroso do que acontece. Versículo 26 vai dizer que esse homem se foi à terra dos heteus e edificou uma cidade e lhe chamou Luz. Este é o nome até o dia de hoje. José tinha que conquistar uma cidade chamada Betel, que era a cidade onde esse homem morava no primeiro momento. Vocês lembram de uma história de Jacó? Quando ele pega no sono numa noite, então ele em sonho vê uma escada e os anjos subindo e descendo pela escada. Esse sonho que ele tem é numa cidade chamada Luz. Depois que ele vê essa imagem dos anjos subindo e descendo a escada, ele fala assim: não pode mais se chamar Luz aqui, vai se chamar o quê? Betel, casa de Deus. Aqui é a casa de Deus. Então o povo é expulso para o Egito, né? O povo vai para o Egito, depois de 400 anos começa a retomar Canaã de novo. E eles têm que conquistar Betel, porque foi um lugar onde Jacó colocou o pé e Jacó fez aliança com Deus nesse lugar. E o povo encontra um homem saindo e fala assim: por onde é melhor a gente entrar? E eles deixam o homem embora. O que o homem faz? Sabe, Betel, esse não é o nome original da cidade. O nome original da cidade é Luz, que é em homenagem ao deus pagão. Muitas das alianças, dos acordos que a gente faz, glorificam mais a Deus, mais outros deuses do que ao nosso Deus. Com quem a gente está fazendo aliança? Essa é uma pergunta que tem que ficar em nossa mente. Olha como a aliança com um homem começa a destruir todo o resto. Olha o versículo 27. Manassés, de novo, não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem os de Tanak, nem os de Dor, nem os de Bleão, nem os de Megido, todos com as suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Manassés é outra tribo. Ele deveria fazer o quê? Expulsar. O que ele faz? Não expulsa de todas as aldeias que ele tenta conquistar. Geralmente, Judá deixou um homem vivo. José deixou um homem vivo. Manassés já começou a brecha a ficar maior. Manassés já deixa pessoas de todas as aldeias. Só que daí vem a nota do texto. Depois que Manassés ficou forte, ele subjugou, ele começou a dominar sobre o povo, ele sujeitou a trabalhos forçados os cananitas. Mas era essa a vontade de Deus? Que ele conquistasse mais povos para trabalhar para ele? Não, expulsa, porque vocês não podem ter os deuses deles no meio de vocês. Ok, Manassés subjugou. Vamos ver a próxima tribo, Efraim, versículo 29. Efraim não expulsou os cananeus habitantes de Gezer, antes continuaram com ele em Gezer. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naalol, porém os cananeus continuaram com ele sujeito a trabalhos forçados. Manassés, Efraim e Zebulon mantiveram vivos, o que não era para manter, era para expulsar ou eliminar, mantiveram vivos e, além disso, subjugaram. Então eles estão dominando ainda, tá? Ok, parece que está tudo tranquilo, né? A situação está dominada aqui. Versículo 31, vamos ver a próxima tribo.
Azer não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Aquisibe, os de Helba, os de Afeca e os de Reobe. Porém, os azeritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expulsaram. Piora a situação. A brecha vai aumentando. Judá deixou um homem vivo, mas cortou os polegares, né? Então parecia algo bom. José deixou um homem vivo e deixou ele construir uma cidade adorando um deus pagão. As outras tribos, Efraim, Manassés e Zebulon, não expulsou quase ninguém, mas pelo menos colocou, parece que está tudo tranquilo, está todo mundo subjugado, ninguém vai se rebelar contra a gente, ninguém vai ordenar nada a gente. Daí chega Azer, e o texto fala, ele não expulsou quase ninguém, e mais do que isso, eles habitam no meio do povo, quer dizer, eles estão em menor número, e eles não têm força nenhuma ali, eles são influenciados pelo outro povo, eles não subjugam, eles são subjugados. As tribos da sequência, Naftali, versículo 31, Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anak, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém os de Bet-Semes e Bet-Anat lhe foram sujeitos a trabalhos forçados. E daí vem a pior das tribos, Dan, 34. Os amorreus expulsaram Dan. Ué, mas não era para Dan expulsar os amorreus? Quando a gente começa a abrir uma brecha em nossas vidas, em nossa vida de santidade, ao invés da gente expulsar o pecado de nossa vida, o pecado começa a expulsar Deus de nossas vidas. Dan começou a ser expulso da terra. Vocês não podem servir a dois senhores, Jesus Cristo falou. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem ao dinheiro. Vocês não podem servir a dois senhores. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a qualquer outra pessoa. Isso não é palavra de Cristo, eu estou só parafraseando. A gente pode abrir brecha em nossa santidade. No momento em que a gente começa a agir assim, todo mundo faz dessa forma. Pode ser uma brecha, por onde passa um boi, passa um pecado e depois vira uma boiada inteira passando por ali. A gente pode abrir uma brecha no momento em que a gente começa a dizer assim, eu não consigo. Mas esse não consigo, na verdade, é eu não quero. E a gente pode abrir uma brecha em nossa santidade no momento em que a gente começa a fazer alianças com quem a gente não devia. José fez aliança com um homem que não deveria ter feito aliança. Daí começou na sequência, Naftali, Zebulon, Efraim, Manassés subjugaram, mas Azer já falou assim, eles podem habitar, na verdade a gente quer habitar no meio deles, basicamente isso Manassés falou. E Dan foi pior ainda, Dan não conseguiu nem se impor, Dan foi expulso. O povo deixou de confiar em Deus. Sabe a lei que o povo deveria se apegar? Sabe a palavra de Deus que o povo deveria se apegar e não se desviar nem para a esquerda, nem para a direita 1 milímetro? O povo começou a pegar essa lei, deixa eu acrescentar um pouquinho para a direita. Judá tem que subir. Não, mas Simeão, vem com a gente. Vamos acrescentar um pouquinho no que Deus falou. Tem que expulsar. Puxa, mas eu acho que eu posso diminuir um pouquinho isso aqui e deixar um homem vivo. Tem que expulsar. Não, eu acho que eu posso subjugar. Começa a aumentar e diminuir o que Deus falou. E isso é um problema. Pela graça de Deus e para o bem dos israelitas, nem tudo foi assim. Existe uma família no meio desse caos todo do primeiro capítulo, que é aquela família que a gente fala que é uma bênção, que é a família de Caleb. Voltem para o versículo 11. Caleb não abriu uma brecha ao pecado em sua vida. Ele não agiu com o senso comum. Ele não disse eu não consigo. Ele não disse preciso de gente para ir comigo. Ele era uma família sozinha, não era uma tribo inteira como as tribos de Judá. E ele falou, eu consigo derrotar os habitantes do Monte Hebron. A minha família consegue derrotar os habitantes de Debir. Uma família, muito menos. E é muito interessante, Caleb é um daqueles 2 espias que depois de serem enviados para Canaã, antes do povo entrar em Canaã, ainda Moisés era vivo, Moisés envia 12 espias para a terra e diz que 10 falam assim, a gente não pode entrar lá,
não dá para entrar, são gigantes que habitam aquela terra. E daí volta 2 espias dos 12 dizendo assim: não, a gente tem que ir, a terra mana leite e mel e o Senhor está conosco. Os gigantes a gente pode destruir. E é interessante que a terra dos gigantes sobra para quem conquistar? Caleb. Caleb tem que destruir os filhos de Anak, que são os filhos dos gigantes que habitam o Monte Hebron. E ele fala: o Senhor não está comigo, então vamos lá. O Senhor falou que eu vou conquistar, eu creio, eu vou conquistar. Versículo 11: dali partiu contra os moradores, aliás, versículo 10 antes, preciso mencionar o nome de Caleb. 10: partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebron, cujo nome outrora era Kiriat Arba, e Judá feriu a Sesai, a Imã e a Talmai. Dali partiu contra os moradores de Debir, era dantes o nome de Debir Kiriat Sefer. Disse Caleb: a quem derrotar Kiriat Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, e aqui é muito interessante, o irmão de Caleb é da mesma família, mais novo do que ele, e Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou: que desejas? Daí respondeu Axa: dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Até aqui. Judá falou assim, Deus falou: Judá subirá. Judá vira por irmão: Simeão, vem comigo, me ajuda nessa batalha, sendo que era para subir sozinho. Caleb é uma família de Judá, mas é uma família de Judá extremamente fiel a Deus. É um dos 12 espias que não desistiram de invadir Canaã. É um que diz que perseverou no coração em seguir ao Senhor. E agora ele já tinha conquistado Hebron, e agora ele tem que conquistar uma outra aldeia que foi dada a ele para conquistar. E daí ele poderia virar assim: meus irmãos de todas as outras tribos de Judá, a quem conquistar essa cidade eu darei minha filha Axa por mulher. Mas ele não vira para as outras tribos, ele vira para a família dele e fala: quem conquistar aquele lugar, a minha filha Axa vai ser sua mulher. Então o sobrinho dele se levanta e fala: eu vou lá e eu vou conquistar. Fica tudo em família, fica tudo seguindo a palavra de Deus. Axa, então, depois de conquistada a terra, ela vira para o pai Caleb e fala assim: pai, você me deu apenas terra seca, me dá também fontes de água. O que Axa está fazendo com essa fala? Eu sei que o Senhor me deu essa terra e eu quero continuar habitando aqui. Me dá também um lugar onde eu possa plantar. Axa demonstra uma confiança em Deus que vai muito além. Uma única família. Uma única família permaneceu fiel à vontade de Deus. Não se desviou para a esquerda, não se desviou para a direita, não aumentou um pouco, não diminuiu um pouco do que Deus falou. Ele falou que a gente vai conquistar, a gente vai conquistar. Otiniel se levanta, a gente vai conquistar. Caleb já tinha dito: a gente vai conquistar. Axa falou: ok, conquistamos, vamos continuar habitando aqui, e a gente não quer mais ninguém dos povos ao redor conosco. A gente quer habitar, plantar, colher e viver aqui. Sabe quem é o Caleb dessa história? Ele aponta para uma pessoa muito maior: Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que poderia dizer assim: eu não consigo enfrentar a morte. Jesus Cristo era aquele que poderia dizer assim: puxa, mas todo mundo faz isso, está todo mundo vendendo animais aqui no templo de meu pai, eu vou vender também, ou eu vou comprar para sacrificar. E ele começa então a expulsar todo mundo, porque ele sabe: o que todo mundo faz não é o que eu faço. Jesus poderia assumir alianças e falar assim: eu não sou o rei de Israel, o rei de Judá, o prometido rei de Judá do Antigo Testamento. Poderia ser um líder, fazer alianças e tentar conquistar à força o reino usurpado de Satanás. Mas ele não faz isso. Ele prefere dizer: não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, ó Pai. Jesus não abriu uma brecha em sua santidade. Jesus não abriu uma brecha por onde poderia passar um boi. Nunca, jamais passaria uma boiada. Mas e as nossas vidas?
Nós olhamos para o que os outros fazem e falamos: olha, eu acho que isso aqui é bom eu fazer. Nós olhamos para uma dificuldade e falamos: eu não consigo. É muito interessante que o texto de 1 Coríntios diz que Deus não dá tentação alguma que a gente não possa suportar. Deus não coloca em situação nenhuma que a gente não possa permanecer fiel a Ele. Qualquer situação o cristão pode permanecer fiel a Deus. Não existe eu não consigo em relação à fidelidade segundo a Bíblia. Você pode se você está em Cristo. Como você pode? Se apegando a Ele. Ele foi aquele que, como nós estudamos no sermão passado de Hebreus, foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado algum. E daí o texto de Hebreus aumenta. Bom, se Ele é tudo isso, quando você está sendo tentado, se achegue a Ele. Busque Ele. Ele é o sacerdote que intercede junto ao Pai. Ele é o advogado que está lá para representar você contra as acusações de Satanás. Não há situação impossível para os cristãos caírem da sua fé. A gente cai, mas isso é um problema do nosso coração, que é inclinado ao pecado ainda. A gente tem que lutar para permanecer fiel ao Senhor. Como? Somente se nos apegarmos a Cristo. Não dê brecha ao senso comum. Todo mundo fala, todo mundo faz dessa forma, eu vou viver dessa forma também. A voz do povo não é a voz de Deus. Não dê brecha ao pecado, dizendo assim: eu não consigo. Não dê brecha ao pecado quando você se relaciona com pessoas que não deveria se relacionar. Pessoas que estão, ao invés de dar lugar para Deus em sua vida, tomando o lugar de Deus e ao mesmo tempo colocando outros deuses em sua vida. Se apegue a Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, ó Pai, nós te louvamos pela sua palavra que foi exposta. Te adoramos porque ela é a regra de fé e prática da nossa vida, da qual nós não podemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, nós temos que permanecer fiéis a ela. Te louvamos por ela porque ela é a boa vontade de Deus para as nossas vidas. Tudo o que o Senhor prometeu, o Senhor cumpre. Essa é a sua fidelidade para conosco. Qual é a nossa fidelidade para contigo? No momento em que somos tentados, nós lutamos, resistimos para não pecar. No momento em que somos convidados por outras pessoas a pecar, nós dizemos não ao convite. No momento em que somos tentados a dizer: eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo orar durante o dia, nós lutamos para achar 5 minutos, 10 minutos do nosso dia para abrir a sua palavra, ler e falar com o Senhor. Senhor, ajuda-nos a viver dessa forma. Jesus Cristo possibilitou por sua morte que a gente tivesse uma nova disposição. Ajuda-nos a desenvolver essa disposição. Ajuda-nos, ó Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.